O que diz o Estatuto de fato? O Conselho é constituído de 9 membros. E o presidente da diretoria executiva preside também o Conselho. Mas quem formata, quem elege, são os 9 membros. E os 9 membros discutindo, porque houve um seminário estratégico e se discutiu algumas diretrizes, porque o mundo mudou. Então nós precisamos, mais do que nunca, estar nos dirigentes. O que nos sustenta e permite que um grande número dessa hora esteja aqui? Pode ser que alguns tenham recursos familiares, mas é a suplementação. Eu, pelo menos, conheço um que se aposentou com 7,8 salário mínimo e ganha 4,2 salário mínimo hoje. E se não tivesse a suplementação, tenho certeza que não estava aqui. Então, o que nos dá sustentação, pessoal, é realmente a observância do edital de licitação, falando nas sucessoras, luta difícil e muito férrea na época para se conseguir, e o termo de transação judicial em que a mantenedora assumiu a obrigação de aportar quando surge o déficit atuarial e, consequentemente, financeiro daquele exercício. Então, pessoal, nós precisamos ter no Conselho, nós precisamos ter na direção pessoas com competência. Como é que se formou esses anos, essa associação? O seu Bira disse, ela tem 30 anos. E nós lá em 1981, nós estávamos pensando em ser sócio dessa associação? Ninguém aqui pensava. A gente era jovem, a gente era o expoente, uma radiosa esperança. Hoje, isso é que nos dá. Nós aqui, doa ou não doa, nós somos aposentados. Quem são os nossos sócios? Quem é que quer se associar conosco? Quem é? É o sindicato. Porque nós, pelo nosso número de aposentados associados do sindicato, elegemos lá também. E a haste, em parte. Mas nós somos uma entidade, é duro dizer isso numa tarde bonita, com esse rio aqui do lado. Nós somos uma entidade em finitude, mas infinitude dos titulares, mas ficam as esposas, companheiros, né? Ficam aí. Então, pessoal, nesse momento que lá em cima fundiram isso, que conflita com aquela ideia inicial, quando foi decretado, foi privatizado o sistema telefônico, nós precisamos estar antenados. Nós temos esse grupo entre as entidades, né? O GIMP, muito bom. Nós temos que estar junto com o sindicato, porque esse quer ser nosso sócio no negócio. Isso é uma realidade. Daí, o Conselho, no seu direito, por meio, não houve coação. Quem é que ia coagir o doutor Edir para assinar? Aparece um aí que diz que coagiria. Ninguém ia coagir o doutor Edir, ninguém ia coagir o seu Bira, o seu capelão, a Alice, ninguém, a dona Zaida, o Lilo, o Bruno, o Gê. Não, nós discutimos o quê? O momento exige competência, macrovisão, experiência administrativa, não se é nada contra ninguém. Tanto é que foi dito pelo seu Bira que nós queríamos congregar todos os atuais diretores. O Roberto fez uma gestão boa, mas resolveu, e ele tem esse direito, seguir um outro caminho. Agora, nós estamos aqui levando para vocês e precisamos de vocês. Porque eleição é, como disse bem o advogado, não tem empate. Se empatar, vai sair uma outra para desempatar. Não tem empate. Não tem empate, vai sair uma outra para desempatar disso. E também não vale aquilo que o Barão de Coubertin disse em 1824.
o importante é competir. Não. Nós precisamos vencer para proporcionar um respaldo ao GIM, para proporcionar que o Itamar seja o nosso vibrante representante lá, para que o seu Jurandir esteja lá, porque a Eva esteja lá, que o doutor Bruno esteja no Conselho Fiscal, que o seu Bira esteja no Conselho Fiscal. Nós precisamos disso. Nós não podemos ser só reação. Eles fazem as coisas e aí nós vamos reagir. Nós temos que ser ação também. E é por isso que o Conselho de Administração compôs e apresentou essa nominata. Essa é a razão, porque nós achamos que o momento exige essa postura. Alguém pode levantar a questão, bom, mas foi uma posição do Conselho, mas é uma posição de nove nomes que têm uma experiência no nosso meio, que tiveram uma representatividade, que somaram mais do que diminuíram, resolveram. Nós queríamos a união, queriam botar, o Roberto estava na chapa, nós queríamos botar todos os diretores na nominata do Conselho Fiscal, da diretoria. Claro, ia mudar, em vez de ser tesoureiro, possivelmente fosse secretário ou membro, porque o momento é de união, pessoal. Nós não podemos nos dividir. Não existe, olha, clube de aposentado, pessoal, nós temos que aceitar uma verdade. Quem está conosco é o sindicato e nós. Não vai existir vencedor e vencido nisso. Nós não podemos entrar numa luta fratricida. Nós temos que manter, é uma chapa-sugestão. Se tiver uma outra chapa, cotejada, vencido por A ou B, nós temos que continuar a união, pessoal. Porque na hora que acabar essa suplementação do benefício definido, e nós temos que entender que esses grupos que estão aí são grupos operacionais, não, são grupos financeiros, não são grupos da produção, como se diz. Eles são grupos financeiros. Então, há uma necessidade. E agora estou falando como membro da chapa de sugestão. Há uma necessidade de se ater para o momento. E votar e levar mais um. Tem um exemplo aí que nós não podemos esquecer. Todo mundo se lembra da Varig. Ah, tudo bem. O governo deve para a Varig, todo mundo deve. E o que aconteceu com aqueles velhinhos, aquelas velhinhas que trabalharam, etc., que estavam acostumados a receber a cooperativa? Tinham 10 divisões lá. O que aconteceu? Terminou o jogo. Está só na Previdência Oficial. Então, pessoal, há um momento de profunda reflexão. E nós, os técnicos científicos, que naqueles 6.371 funcionários que a nossa inesquecível CRT tinha, nós representava com banda de música 5%, nós temos uma responsabilidade maior. Nós temos que nos meditar com muita profundidade sobre o assunto, verificar a competência, a experiência, não se é contra ninguém. Eu estou insistindo nisso porque eu não quero ouvir isso. Um dia esse também li que era chapa oposição. Também acho que não é, só existe chapa sugestão. As outras chapas terão um nome que os seus condutores vão lhe apregoar. Então, pessoal, nós precisamos ir votar, levantar o popô da cadeira e levar mais um companheiro para votar, porque a chapa sugestão, cumprindo o regulamento, vai ser registrada a chapa sugestão. Se tiver mais uma, mais duas, mais três, mais N, é bom, é bom. Agora, como membro da chapa sugestão, estou concitando vocês, estou invadindo o íntimo de vocês me desculpem, e pedindo que vocês votem no colega Nilton e na colega Eva, que são os que capitaneiam essa chapa sugestão. Obrigado.